Virou minutos. Ok, exemplo número 4, number 4. Um menino, menino lindo. O menino saiu da sua casa e caminha para a escola, dando em média um passo por segundo. Um passo por segundo, tá? Se o tamanho médio do seu passo é 40 centímetros, então peraí. Se ele dá um passo por segundo e o passo dele tem 40 centímetros, ele não anda 40 centímetros a cada segundo, então eu tenho a velocidade média dele aí, Ele anda 40 centímetros a cada segundo. Por quê? Porque ele dá um passo por segundo. Vamos pensar, né, gente? Vamos ser pensador e não reprodutor. Tá certo? Então ele dá 40 centímetros por segundo, porque ele dá um passo por segundo, o passo tem 40 centímetros. Ok? Agora, eu posso fazer essa divisão e dizer que a velocidade dele é 40 centímetros por segundo? Posso, mas isso não tem utilidade. Tá certo? Tá certo. Mas isso não tem utilidade. Dificilmente alguém vai te perguntar isso. Calcule a velocidade do menino. Calcule a velocidade do menino em centímetros por segundo. Dificilmente. Tá? Então, o que é o melhor? O melhor é você usar no SI sempre. Vamos seguir com o exercício, você vai ver do que eu estou falando. Se ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância entre a sua escola e a casa em metros é... Ele pediu a distância em metros. Então, de que me adianta a velocidade em centímetros por segundo? De nada vale. Tá bom? Não vale nada. Tá bom? Beleza? Então, o que é o melhor eu fazer? O melhor é eu converter isso aqui para metro. Lembra lá do comecinho do ano? O que é o centímetro? É a centésima parte do metro. Um metro tem 100 centímetros. Um centímetro é um centésimo do metro. Então, para o centímetro virar metro, eu divido ele por 100. Professor, isso eu já estava careca de saber, ou cabeludo de saber, né? Que eu duvido que tenha algum careca aí. Que 40 centímetros é 0,4 metros. Ótimo, bom para você. Good for you, diria a sua teacher. Good for you. Happy Thanksgiving Day, ok? The books on the table. Se você sabia, beleza. Se você não sabia, é isso aí. Eu converti o centímetro para metro como? Dividindo por 100, porque o centímetro é a centésima parte do metro. Um metro tem 100 centímetros, ok? E aí eu posso determinar que a velocidade desse cara é 0,4 metros por segundo. Aí, beleza. Isso aqui vai ser útil para mim. Por quê? Porque o exercício me pediu a distância em metros. Tá bom? Então, eu já tenho a velocidade. O que eu preciso para calcular a distância? Lembra que eu falei? Equação da velocidade média. Eu posso calcular a velocidade se eu tiver distância ou tempo. Posso calcular o tempo, como nós fizemos no exercício anterior, se eu tiver velocidade e distância. E posso calcular a distância se eu tiver velocidade e tempo. Ele me deu o tempo. Tá aqui, 5 o quê? Minutos. Tá vibrando o celular. Não, é eu pensando. Eu não vou poder usar o tempo em minutos, né? A velocidade não está em metros por segundo. Então, vou ter que converter isso para segundos. Quantos segundos tem 5 minutos? Professor, eu sei de cabeça aí, é 300. Ótimo. Good for you. Happy Thanksgiving Day, boys. Ok, agora, e se eu não sei, professor, como é que eu converto? Bom, converter minuto para segundo é multiplicar por 60. Por quê? Porque um minuto tem 60 segundos. Por que tu dividiu por 100 e não multiplicou por 100? Porque um centímetro não tem 100 metros, é o contrário, né? Então, um minuto tem 60 segundos, então você multiplica. E isso aí vai dar 300 segundos, ok? Então, é esse cara que eu vou usar na equação, e não esse. Por isso que eu converti. Tem gente que converte e usa o valor desconvertido, né? Eu estou convertendo por quê? Porque eu tenho que usar o convertido. Eu não posso usar esse, é por isso que eu converto. Então, tem uns passos que você precisa fazer. Copiar a equação,
anotar os dados e antes de colocar, enfiar tudo na equação, querer fazer conta, confira as unidades de medida, tem que estar batendo tudo. Como aqui agora vai bater, ó. Eu vou usar a velocidade. Que velocidade que eu estou usando? 0,4 metros por segundo. Dividido por distância, que é o que eu quero. Igual, aliás, distância dividido por tempo, que é 300 o quê? Segundos. Eu não vou pôr aqui unidade, porque a gente não põe unidade na equação, né? Tá bom? Mas isso aqui, ó, vou riscar aqui do lado, é metros por segundo. E esse cara aqui é segundos. Então, quando eu encontrar o ΔS, eu estou encontrando em metros. Perfeito? Perfeito. Certo, Roberto? Tranquilo, Murilo? Então tá bom, continuando aqui, ó. O que que eu tinha lá? 0,4 ΔS por 300. Multiplica cruzado, se você quiser, ou você pensa aquilo que eu te falei, vou isolar a minha incógnita. Então, mando o 300 para o outro lado. O 300 estava dividindo, ele passa multiplicando, ok? Olha aí. Ó, fazendo essa multiplicação, gente, eu vou pôr aqui o resultado, tá? Ó, você pode cortar esse zero com esse, é o mesmo que 4 vezes 30, que é 120. 120 o quê? Metros. Sabe por que que é metros? Ó, porque esse cara aqui tem metro por segundo. E esse cara aqui? Segundo. Tá, aqui está dividido o segundo, aqui o segundo está multiplicado. Olha que lindo. E que bonito, né? A física é linda. Uau! Beleza, gente? E para explicar esse exercício, eu vou fazer uma coisa mágica. Sou um software muito evoluído de edição de imagem, que é esse aqui, que é o Paint. Por que eu estou trazendo aqui para o Paint? Para explicar uma pequena coisinha para vocês. Qual é a diferença quando eu tenho um exercício de corpo extenso? Então, veja, eu tenho nesse exercise dizendo o seguinte: calcule o tempo que um trem de 250 metros de comprimento, viajando a 72 km por hora, demora para atravessar completamente uma ponte de 150 metros. A primeira coisa que a gente podia destacar nesse exercício é o problema de unidade de medida ali, né? Nós temos, ó, comprimento do trem em metro, a velocidade em quilômetro por hora e a distância da ponte em metro. Então, ou eu vou ter que converter essas distâncias para quilômetro e calcular o tempo em hora, ou eu converto essa velocidade para metros por segundo, tá bom? Que é a coisa que nós já fizemos semana passada. Agora, qual é a diferença? Gente, o que a gente tem que observar aqui? Observar que se esse trem ele está posicionado, ele chegou na ponte, vocês estão vendo o desenho aí. Qual é o lance? O comprimento da ponte é 150 metros. O trem chegou na ponte e eu selecionei ele aqui e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer ele percorrer uma distância igual a 150 metros e vocês vão ver o que vai acontecer com esse trem. Ele não terá atravessado a ponte completamente. Ó, olha lá, olha a mágica acontecendo. Olha aí, percebeu o problema? Por que ele é um corpo extenso? Porque a sua dimensão não pode ser desprezada. Aliás, ele é maior que a ponte, né? Como é que ele vai ser considerado uma partícula? Então, qual é a distância que ele vai ter que percorrer para atravessar completamente a ponte? Ele vai ter que percorrer mais quanto? Ó? Quanto? Ele vai ter que percorrer mais uma distância que é exatamente igual a quem? Opa, que é exatamente igual à distância do seu comprimento. Consegue perceber isso? Consegue entender essa lógica? Ó, se ele andar 150 metros, ele vai estar. O seu bico, vamos dizer assim, chegou lá na ponte, no fim da ponte, mas o trem está inteiramente dentro em cima, aliás, da ponte, certo? Se ele percorrer só os 150 metros. Então, ele vai ter que percorrer 150 metros e mais uma distância, que é o quê? Olha aí, é o quê? Ó, ele andar 150 metros, ó,
ele vai parar aqui, ó, no fio da ponte, certo? Então ele tem que andar mais o quê? Mais o seu próprio tamanho. Só um minuto. Beleza, gente? Então, isso não é só porque ele é maior do que a ponte, tá? Se ele fosse um trem, por exemplo, sei lá, se ele fosse um caminhão de 20 metros, pensa, ou pensa o seguinte, ó, pensa que é só não tem os vagões, é só a parte da locomotiva. Se ele andar 150 metros, ele está em cima da ponte. Para ele atravessar a ponte completa, ele tem que andar mais o seu próprio tamanho. E assim vai ser em todo e qualquer exercise que tenha um corpo extenso. E professor, quando eu estiver fazendo o exercício, vai estar lá escrito: olha, isto é um corpo extenso? Não, anjo de Jesus, não vai estar. É aí que você entra, você é o pensador, você é o ser pensante disso, né? Você que vai entender se é um corpo extenso ou não. Tá legal? Um caminhão num túnel, trem numa ponte, trem num túnel, né? Isso é corpos extensos, dimensões que não podem ser desprezadas. O que vai mudar? Bom, primeira coisa, o que não vai mudar, né? O que não vai mudar é que eu vou usar a equação da velocidade média. Claro, se eu quero velocidade média, se eu quero distância, se eu quero tempo, eu vou usar essa equação. Aliás, não tem nenhuma outra equação que a gente viu até agora, né, gente? Então não tem outra equação para usar. É claro, não é mesmo? Tá? O que vai acontecer? Acontece que para eu calcular o tempo de travessia, ó, o tempo da travessia, eu ia colocar atravessar. O tempo da travessia. Eu tenho que usar a distância total, que vai ser o tamanho da ponte, neste caso, mais o tamanho do trem. Ok? Se fosse um caminhão e uma ponte, o tamanho do caminhão mais a ponte. Se fosse um metrô num túnel, o tamanho do metrô mais o comprimento do túnel. Tá certo? Beleza? Agora vamos voltar lá, gente. Ó, são passos para a gente resolver o exercício. Eu escolho a minha equação, eu leio o exercício, eu vou ler de novo, vou extrair os dados. Ó. Eu tenho o comprimento do trem, que é 250 metros. Então vou anotar aqui, ó. Delta S trem, 250 metros. Tenho mais o quê? Opa, eu tenho a velocidade, que é 72 quilômetros por hora. Ô, professor, tá errado hoje, hein? Eu tenho a velocidade média, né, ou constante, que dá no mesmo caso, que é 72 quilômetros por hora. E eu tenho o delta S da ponte, a distância da ponte, ou o comprimento da ponte, né? Que é 150 metros. Beleza, gente? Tá? Então, o que ele quer? Se ele deu distância e deu tempo e velocidade, ele vai pedir o tempo, né? Ó. Calcule o tempo. Então, vou anotar aqui, delta T, pontinho de interrogação. Beleza? Então, antes da gente jogar na equação os dados, gente, ó, então são os passos. Eu li, eu escolhi a equação, eu li de novo, selecionei os dados. Antes de pôr agora na equação, segura a sua ansiedade aí, vai com calma, cowboy. Confira sempre as unidades de medida. E eu tenho, já como eu adiantei, um problema aqui, ó, metro e quilômetro por hora. Então, ou eu converso esses dois, que está em metro para quilômetro, que não é o mais adequado, ou então eu vou converter essa velocidade para metros por segundo, tá? Seria o mais óbvio de se fazer. Como é que você faz isso? Dividindo por 3,6, tá? Você já pode ir decorando. Por que esse é 72? Porque isso aqui dá um número exato quando se divide por 3,6, tá? Por isso aparece bastante nos exercícios. Dá 20 metros por segundo. Então é esse cara que eu vou usar lá na equação, tá? Não uso esse mais. Beleza, pessoas, pessoinhas? Ei, pessoinhas. Vamos lá. Então, velocidade em metro por segundo é 20. Distância, eu vou pôr as duas e eu vou somar essas duas. Então, a distância é 250 mais 150. E o delta T? O delta T é o que eu quero, não é? Então, eu não vou substituir.
Ele é o meu X, né? Não sei se você costumava resolver exercício assim. Se tu quiser colocar um X ali, tudo bem, não tem problema nenhum. Tu pode portar, mas é legal a gente ir acostumando, colocar a nossa unidade de medida ali. Então, eu vou fazer essa soma, que vai dar 400. E aí, a minha incógnita está aqui no denominador. Como é que eu resolvo isso? Gente, como é que eu calculo uma incógnita? Como é que eu encontro uma incógnita? Isolando ela. Quer dizer, deixando ela sozinha em um dos lados do sinal de igual. Tá? Ela está sozinha? Não, ela está com 400. Então, tem duas formas de fazer. Ou o tradicional, que é o multiplicar cruzado, que é o que vocês mais usam. Ou eu penso o seguinte, ó. Esse ΔT está dividindo, eu vou mandar ele para cá multiplicando. Então, vai ficar 20 vezes ΔT. E daí o Yuri vai falar assim, pô, professor, mas aí tu não isolou o ΔT, né? Porque ele estava junto com o 400, agora está junto com o 20. Verdade, Yuri. Só que agora o que eu vou fazer? Vou mandar o 20 para lá. E o 20 que agora estava multiplicando, qual é o inverso da multiplicação? Divisão. Então ele vai dividindo. Então fica 400 por 20, que é o mesmo que 40 por 2, que é o mesmo que 20 segundos. Tá certo? 20 segundos. Muito bem, terminamos aí esse exercício. Então, o que ele tem de diferente? Ele tem de diferente isso aqui, ó. Isso aqui, principalmente. Tá, ó. A distância para que a travessia ocorra completamente é o tamanho daquilo que está sendo atravessado, seja uma ponte, um túnel, sei lá o quê, mais o tamanho do atravessador, vamos dizer assim, né? O tamanho do trem, do túnel, enfim, da ponte, aliás, perdão, ponte não, do trem, do metrô, do caminhão, etc. e tal. Beleza, pessoinhas?